Olá, as pessoas. Então vamos dar início à nossa penúltima aula nesse formato, né? E que a gente aprofunda um pouco o que a gente vinha conversando. Então, indo direto ao assunto, são as nossas aulas de 49 a 52, né? E na aula anterior a gente estava falando sobre o George Herbert Mead, né? Então a gente fez uma breve apresentação do Mead. A gente conversou um pouco sobre a psicologia social dele, o lugar dele na história das ideias, né? A importância que ele tem dentro das ciências sociais e como ele é um psicólogo diferenciado também, uma referência importante, né, que acabou ficando esquecido na história e recuperado ali, a partir dos anos 60, justamente pelo pessoal da teoria crítica. Né? E, por fim, a gente viu como Honneth se apropria, né, do Mead para pensar a questão da identidade e como a ideia dos direitos humanos, né, serem construídos diretamente vinculados às identidades pessoais e como essas identidades pessoais são construídas a partir do lúdico, né, da construção da identidade, da organização do trabalho social, num contato com esse outro generalizado, né, e essa dialética entre o outro e o si mesmo, ou o self, e a criatividade do eu, né? A gente viu lá aqueles conceitinhos, o I, o me, o eu e o mim, e eu esses dias vi que o Pichon Rivière realmente usa literalmente o MIDI para pensar a identidade, ele traduz como o eu e o ego, né? Então, diferentes traduções para falar da mesma coisa, né? E como o play, o game, né? O jogo de papéis e o jogo efetivamente, né? Vão construir essa ideia até a questão da autorrealização e da autoafirmação, como a gente discutiu no finalzinho da aula. Então, foi nesse clima que a gente terminou com o Honneth falando, sim, o Mead atualiza Hegel de uma forma impressionante, mas fica ali ainda uma dúvida sobre o que motiva as lutas por reconhecimento, né? O que está na base, enfim, de mobilização das lutas por reconhecimento. E para isso ele escreve os capítulos 5 e 6. A aula passada a gente trabalhou com um resumão do capítulo 4, né? E agora eu vou trabalhar com os capítulos 5 e 6, dando maior ênfase à primeira parte do capítulo 5, em que ele discute a questão do amor ou do afeto, que mais se aproxima das teorias psicológicas, principalmente da psicanálise das relações objetais. Né? Então esse é o meu maior objetivo nessa aula, preparando a próxima para a gente falar um pouco mais sobre psicanálise das relações objetais e o Winnicott, mas depois a gente vai entender por que essas ideias são importantes e os desdobramentos que o Honneth constrói a partir delas. Bom, então o nome que eu dei para essa aula de hoje foi a motivação das lutas por reconhecimento, né, que é o problema que ele coloca, o que motiva essas lutas, o que está na base dessas lutas. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro, a relação entre reconhecimento e psicanálise das relações objetais, e depois os padrões de reconhecimento e desrespeito, né, que é uma teoria mais geral em que ele vai discutir justamente o jurídico, a solidariedade e as formas de desrespeito. Né? Então, vamos para a primeira parte, que é a relação entre reconhecimento e psicanálise das relações objetais. Bom, primeira coisa, ele vai dizer que nesse capítulo, né, retomando as grandes contribuições de Hegel e de Mead, ele vai tratar de dois temas centrais. A tripartição, que ambos fizeram, a gente já vai falar sobre isso, né? Hegel e Mead, ambos, né, os autores, e esta motivação para a luta por reconhecimento que está no pensamento deles, mas eles não desenvolveram. Então, se a gente puder dizer assim, qual é a grande contribuição que o Honneth está trazendo para a gente, além de sistematizar e organizar melhor a semelhança entre esses dois autores, né, entre Hegel e Mead, como um possível caminho para a gente pensar o desenvolvimento dos direitos humanos. Né? Ele está desenvolvendo dois aspectos que eles não desenvolveram, tá? Essa tripartição e essa motivação para a luta por reconhecimento. Isso é extremamente importante porque a gente está falando justamente do que? Até aqui a gente viu como as teorias falam sobre a dominação, sobre aquilo que desmotiva, né? Aquilo que desmobiliza.
E ele está tentando teorizar sobre aquilo que mobiliza, né? E quando ele fala disso, então, ele começa dizendo que a gente tem uma vertente, né, em que Hegel ainda é muito idealista, de certa forma Mead materializa isso, então ele seria materialista nesse sentido, falando da luta por reconhecimento, né, falando dos conflitos, é uma tradição dos conflitos sociais, digamos assim, mas de um lado estão Hegel e Mead falando de como esses conflitos constroem instituições éticas, e por outro lado a gente tem Maquiavel, Hobbes e Nietzsche que falam das disputas de poder, né, e de algo muito voltado para o individual, né? Então, esses dois pressupostos não desdobrados nessa tradição, né, de Hegel e Mead, que se opõe a boa parte do que a gente viu, se a gente parar para pensar, Maquiavel e Hobbes estão ali nas origens do racionalismo jurídico, e Nietzsche estaria na raiz do irracionalismo jurídico, da crítica da violência e do poder, como a gente já viu. Então é bem interessante, eu não tinha reparado nisso antes, preparando essa aula aqui, eu prestei atenção nessa coincidência, né? Coincidência não, né? Acho que faz bastante sentido. Então, esses dois pressupostos não desdobrados, que é sobre o que Honneth vai se debruçar, são essa tripartição das formas de reconhecimento, né? Então ele vai, enfim, dizer para a gente o que é esse reconhecimento. Lembram? Se a base do reconhecimento da dignidade, né, do respeito pela dignidade do outro é o reconhecimento, né, é um pressuposto a ser construído para a universalização efetiva dos direitos humanos, o Honneth traz uma resposta muito interessante e direta a essa nossa pergunta lá do começo da disciplina. Pode ser que as pessoas discordem, mas que é uma resposta bem construída dentro da nossa questão, ela é, né? E por fim, entendendo essa tripartição, o que motiva a luta. Então, simbora. Bom, o que é essa tripartição? A gente não vai demorar muito nela, tá? Ele vai pegar diversos autores, ele cita mais alguns. Agora me lembro que ele fala do Scheller e ele vai falar de algum outro autor que não nos interessa tanto, porque o que ele vai tentar mostrar é que muitos autores trabalharam com essa tripartição, né, com essa divisão em três fontes do reconhecimento. Então, em Hegel, a gente teria a família, né, como o primeiro elemento do reconhecimento, né? Em Mead, são as relações primárias, mais ou menos a mesma coisa. E o Honneth traduz isso, né, juntando outros autores, a Hegel e Mead, como vínculos emotivos ou amor. Então, amor não significa só o amor romântico, né, mas também. E a gente vai ver que ele inclui aqui a amizade e o cuidado, né, pais e filhos. Então, aquela discussão que a gente estava tendo da ética do cuidado, me parece que faz muito sentido aqui, né? A primeira grande fonte do reconhecimento, como é que eu chamei aqui no slide anterior? Meu Deus, minha memória está péssima. Formas de reconhecimento. Então, a primeira forma de reconhecimento estaria no cuidado, no amor, né, nos vínculos afetivos ou emotivos. A segunda forma de reconhecimento, Hegel chamou de Estado. Mead chamou de relações jurídicas. Honneth vai falar que é a adjudicação de direitos ou o próprio direito, né? Então, qual é a ideia? O reconhecimento vai se dar numa esfera mais íntima, então essa é a base de todo o desenvolvimento posterior. A capacidade de abstração, né, de generalização, como a gente já viu lá com Mead, vai gerar outra forma de reconhecimento, que é o direito. E, por fim, a terceira forma de reconhecimento, em Hegel é a sociedade civil, em Mead é a esfera do trabalho, e para Honneth é a solidariedade ou a orientação comum por valores, né? É um compartilhamento de valores sociais, é a organização da sociedade, é a solidariedade, a colaboração, né? O trabalhar junto, a esfera do trabalho. Então, a gente tem as três esferas do reconhecimento, como o Honneth vai chamar em algum momento, ou as três grandes formas do reconhecimento: o amor, o direito e a solidariedade. Isso é interessante porque dentro do desenvolvimento do pensamento do Honneth, como a gente viu na história dele, ele está o tempo inteiro dizendo que a teoria crítica está criticando as patologias sociais, ou seja, aquilo que já deu errado. E aí ele passa umas 2 décadas tentando responder isso, né?
Se a gente está falando do que está errado, é porque a gente tem alguma ideia do que é o certo, do que deveria ser. Então ele está construindo isso aqui agora, né? A gente está acompanhando essa construção. E o que ele está querendo dizer? Tem coisas que funcionam como esferas de reconhecimento, como aquilo que a gente toma enquanto ideal normativo, enquanto espaços, né, ou dimensões do respeito pelo outro, né? E aí aquilo que afeta isso, aquilo que vai contra isso é que é considerado a patologia. Que pode ser o mais normal, pode ser o que a gente mais vê, mas em geral, quando a gente fala de doença, quando a gente fala de patologia, e é essa metáfora que ele faz, é porque a gente tem alguma ideia do que seja a sanidade, do que seja o bem-estar, do que seja a vida justa, né? Então ele está dizendo que é isso, o que a gente inventou concretamente, para não ficar no campo das ideias, foi o cuidado familiar, a amizade, o amor, né? Que pode se transformar historicamente, ele não está dizendo que isso vai ser assim para sempre, mas que são as esferas de reconhecimento que nós construímos historicamente, o Estado, né? Que por mais criticável que seja, de alguma forma garante alguns direitos, e a sociedade civil, né? O trabalho efetivamente. Tá? Também com vários problemas, com alienação, etc., mas que de alguma forma nos mantém vivos e nos dá a possibilidade de não morrer na escassez. Né? Bom, seguindo então ao que nos interessa mais diretamente. Né? O que ele chama de amor, portanto, né, aquela primeira esfera ou primeira fase aí do reconhecimento, são ligações emotivas fortes. Eu tendo a chamar de vínculo. Né? Quem traduziu esse livro, a gente ainda está falando de luta por reconhecimento, não foi alguém do campo da psicologia. Né? Então a gente tem aí várias palavras traduzidas de formas diferentes, então tem alguns vocabulários técnicos, né, de vez em quando, e a pessoa não conhece de tudo, né? Então provavelmente foi alguém vinculado à filosofia, né? E em alguns momentos tem umas coisas que são estranhas para a gente. De qualquer forma, não é uma questão fácil, né? Assim, eu precisaria até conferir os termos que o Honneth usa em alemão, né? Mas ele se baseia muito na Jessica Benjamin, que em inglês escreve um livro chamado The Bonds of Love, né? Os laços do amor, ou os vínculos do amor. Para o espanhol, se não me engano, eles traduziram como vínculo. Né? E acho que vínculo é legal, porque é um termo que a gente usa, né, de uma forma geral, na atenção psicossocial, é um termo que ganha uma expressão interessante, como eu já falei no Pichon Rivière, que trabalha com relações objetais e com o MIDI. Então, eu tenho usado, não estou dizendo que é a melhor tradução, eu preciso ver o termo que o Honneth usa lá, mas eu acho que faz sentido, né? Essas ligações emotivas fortes, né? Não quer dizer que sejam só ligações bacanas, né? Positivas, mas a gente está falando de vínculos mesmo, né? Que podem ser vínculos eróticos, até o Honneth fala entre duas pessoas, né? Mas acho que tanto faz, né? A gente pode estar falando aí para além, né, do amor heterossexual, ou mesmo homossexual, poliamor, etc. Então, eu acho que o que interessa são os vínculos, não as formas que eles adotam, né? Mas as amizades e o contato familiar, efetivamente, né? Esse cuidado que se tem, que se constrói. Bom, então, essa ideia desses vínculos, né, como a base para a gente pensar todo o reconhecimento e até mais adiante as motivações para a luta, são muito interessantes porque colocam a psicologia no centro, né, dos holofotes, aí, ou bem debaixo dos holofotes da teoria do reconhecimento. E o Honneth vai construindo a argumentação a partir de uma ideia do Hegel, que é bem bonita, né? Eu costumo brincar no grupo de estudos, que dá para botar em cartão ou cartinha do Dia dos Namorados, está chegando, né? Que é a ideia como o Hegel traduz o amor, ele fala do ser si mesmo em um outro. Né? Eu brincava com só sou eu mesmo em você, né? Ou aquela ideia que Freud coloca, né, dessa confusão do eu, né, do investimento no outro, ou seja,
eu só me reconheço nessa relação com o outro, nessa relação de amor, né? Mas o que é interessante aqui é que esse ser si mesmo em um outro nos deixa numa condição de equilíbrio precário entre a autonomia e o vínculo, né? Ou seja, entre o eu ser efetivamente eu mesmo enquanto um ser autônomo, individual, ou enquanto alguém que só vive nesse vínculo, né? Então, essa confusão, digamos assim, né? Esse conflito entre só poder ser você mesmo sendo no outro, senão não há um si mesmo, é justamente o que configura o amor, né? A afetividade. E aí, por isso que o Honneth vai dizer, talvez a melhor solução para essa questão esteja na teoria das relações de objeto. Talvez não, ele afirma isso, né? Está na teoria das relações de objeto. Por quê? Né? Porque elas tornam compreensível o amor como uma relação interativa, a qual subjaz um padrão particular de reconhecimento recíproco. Então, tirando essa segunda parte, que é o que interessa para ele, né? As teorias da relação de objeto tornam compreensível o amor como uma relação interativa. Então, as teorias da relação de objeto começam a ganhar espaço, assim, tem vários autores que influenciam, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Áustria, quanto na Alemanha, quanto na Inglaterra. Mas é um movimento que surge dentro da psicanálise, principalmente depois da segunda tópica freudiana, e principalmente depois de um texto de Freud, que é o Inibições, Sintomas e Angústia, né? Em que Freud muda um pouco ali a relação entre o eu, as defesas e como essas coisas funcionam, e de alguma forma ele abre um espaço para que a relação entre cuidadora ou cuidador e criança tenha mais peso do que a libido, né? Então eles pegam justamente essa ideia de como esta relação vai construir as defesas, como essa relação vai construir o eu, e vão se aprofundando nisso. Então, um nome importante nesse campo é a Melanie Klein, né? A Melanie Klein começa a rever algumas coisas a partir dali, né? Mas a gente vai ter um bocado de gente, agora estão me fugindo os nomes, mas pelo menos o René Spitz, que a gente já falou, né? O Winnicott, na Escócia tem um cara muito bom, meu Deus do céu, agora está me escapando o nome, depois eu procuro, mas assim, é uma escola gigantesca da psicanálise, né? E que chega inclusive na Argentina, como eu já falei, né? Que no Brasil chega como escola inglesa, né? Em geral a gente fala da escola inglesa, da escola francesa, obviamente liderada pelo Lacan, mas com dissidentes também, e a gente teria mais ou menos essa ideia, né? Nos Estados Unidos tem a psicanálise do self, que a gente conhece muito pouco, né? Então, a ideia seria esse foco na interação e não no desenvolvimento libidinal, né? Isso vai fazer uma diferença grande, porque o foco nesta relação, né, coloca essa ideia que substituiria a ideia do narcisismo primário, né, porque já é uma relação para daí surgir ou emergir o indivíduo, né? Então, isso já torna a própria ideia do afeto, né, do amor, uma relação interativa e não um impulso, né? E não uma energia do, do organismo enquanto tal, né? Mas só enquanto algo que se desenvolve na relação, né? Então, com isso, a teoria das relações objetais se opõe ao modelo freudiano, né? Meu Deus, o corretor é terrível. Vocês vão ver aqui, monolítico, não foi nunca que escreveria uma coisa dessa. Isso aqui é monológico, tá? Aqui ficou monolítico, coitado do Freud. Não falaria isso dele nunca. E não foi nem meu inconsciente, foi o inconsciente do computador. Então, o modelo freudiano está voltado para as carências corporais e para a pulsão, né? E é um modelo monológico, tá? Ou seja, ainda que fale de interação,
toda a descrição é feita a partir dos mecanismos individuais, né? O modelo das relações objetais não fala de carências corporais, mas fala de dedicação materna ou de cuidado, né? Isso aqui sou eu dizendo porque todos os autores, obviamente, falam da mãe, mas eles deixam claro que assim, é uma função materna, né? Não precisa ser concretamente a mãe, né? É o maternar, de uma certa forma, mas ainda fica, né, nessa coisa da divisão binária de papéis. Mas é o cuidado, é esse cuidado necessário, né, para que a gente sobreviva, para que a gente se constitua como ser humano. E, em vez de falar de pulsão, eles vão falar de conforto no contato. Então, o que move a vida afetiva não é a pulsão, o impulso, o instinto, o nome que se queira dar, mas é esse conforto no contato, né? É essa relação entre o ambiente e o organismo, né? Ou esse cuidado, né, necessário, esse cuidado que dê sentido à vida. E então o modelo é desde o começo intersubjetivo e não intrasubjetivo ou monológico, ele é um modelo pelo menos dialógico. Tá? Então essa é a diferença essencial aí. E diria o Honneth, na verdade o mais importante, né, não é necessariamente o fato do modelo ser mais abrangente que o modelo freudiano. Isso tem uma importância, é claro, mas não é o mais importante. O mais importante para o Honneth é o sucesso, né, o fato de que o sucesso dos vínculos afetivos se torna dependente da capacidade adquirida na primeira infância para o equilíbrio entre simbiose e autoafirmação. Então eu vou retomar essa frase toda, vocês devem ter estranhado que eu li dos 2 pontos para frente, né? Mas isso é para falar o que é mais importante, eu já vou explicar por que é mais importante e onde o Honneth quer chegar. Então vamos voltar para o começo da frase. Mais importante para uma fenomenologia das relações de reconhecimento. O que ele está querendo dizer? Se a gente está entendendo com Hegel e com Mead que o reconhecimento é essencial para que a gente consiga ser autoconsciente, ou seja, para que a gente consiga entender alguma coisa sobre o mundo e sobre nós mesmos. E que mais do que isso, ele não é só cognitivo, mas ele também é moral, ético, né? É ele que constitui a base organísmica, né, vamos dizer assim, para que os direitos existam e se reproduzam e evoluam, né, e se expandam universalmente. Então é importante fazer uma fenomenologia das relações de reconhecimento. O que ele está chamando de fenomenologia? Não é voltar lá para o Russell e aquela coisa toda, né? Mas é uma descrição detalhada, né? Uma descrição do fenômeno em si, que são as relações de reconhecimento. Então, para a gente entender, ele já está fazendo isso com a tripartição, né? A fenomenologia das relações de reconhecimento, que são a família, o direito e a solidariedade. Então, para a gente entender isso, principalmente no campo do amor, ou dos afetos, ou das emoções, o que ele vai dizer? Que o sucesso dos vínculos afetivos, ou seja, para que esses vínculos sejam vínculos bem estabelecidos, né, eles dependem da capacidade adquirida na primeira infância, né, ou seja, nesse cuidado inicial, que não é só do sujeito, mas é justamente do ambiente que cuida dele, e isso vai ser importante para as nossas discussões futuras, né, essa ideia do ambiente. Então, o sucesso dos vínculos afetivos é dependente da capacidade adquirida na primeira infância para o equilíbrio entre simbiose e autoafirmação. Então, aquela dificuldade que a gente tem entre o ser si mesmo no outro, né? Ou seja, o ser no outro e o ser si mesmo, é que é a grande questão. Ou seja, aquilo que está lá na base da teoria do Hegel do reconhecimento foi muito bem traduzido cá pela teoria das relações objetais ou pela teoria do vínculo, né? Então, essa capacidade de equilíbrio entre o estar com o outro, ou ser no outro e se tornar alguém separado. Vejam que do estar junto, totalmente junto, sem diferenciação, né, que é o estado inicial da nossa vida, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, e daí
poder reconhecer que o outro é alguém e que eu sou eu cá, né, há um passo extremamente importante e que corresponde diretamente a como Hegel pensou nessas questões. Bom, então, para poder falar disso, é que ele vai aí sim recorrer à teoria do Winnicott. Tá? Então eu vou parar esse vídeo aqui e começo o próximo apresentando os argumentos em relação ao Winnicott.